sobreviventes do dia 30 de março de 2021. Hoje é dia 31. Sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Eliane Marzani e no conteúdo de hoje nós vamos falar de profetas. Se você acha que nós vamos perder mais tempo ainda com o profeta do caos, se enganou. Nós vamos falar de profeta raiz mesmo, o profeta Ezequiel, um profeta bíblico. Nós vamos abordar o livro de Ezequiel 37, mas antes de qualquer coisa, eu peço para você um like, que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo abençoado. Muito bem, o profeta Ezequiel, o nome dele quer dizer o seguinte, em hebraico, Deus fortalece ou Deus vai fortalecer. Veja que os nomes em hebraico sempre têm assim algum significado, sempre tem significado, isso é bem interessante. Bom, a vida de Ezequiel não foi uma vida fácil, tá? Não foi uma vida cheia de glamour, muito pelo contrário, ele chegou a ficar viúvo. Ezequiel, assim, no começo do seu ministério, ele teve que ficar em silêncio, sim, ele não saiu falando, né, para tudo que era lugar as coisas, não. Ele ficou em silêncio e obediente da maneira como ele era, assim o fez conforme Deus havia mandado. Bom, aí ele ia para os lugares e mostrava para as pessoas, mesmo em silêncio, como seria o ataque da Babilônia para Jerusalém. Além disso, ele também dormia, cada dia ele dormia numa posição. Por que isso? Para mostrar o tempo de cativeiro que aquelas pessoas teriam. Aí, ele também começou a racionar o alimento, ele comia pouco, para mostrar também para as pessoas que haveria escassez e eles iriam de alimentos e eles iriam passar fome. Aí o povo não deu muita importância para isso não. O ponto principal da profecia é a destruição de Jerusalém. O objetivo é chamar ao arrependimento aqueles que viviam em pecado, pois o povo de Israel começou a adorar ídolos e deixou o Deus de Israel para trás. Passaram a ter o coração endurecido e não prestavam a menor atenção, eram totalmente descuidados. E acharam que os egípcios iriam ajudá-los, né? Contra as investidas da Babilônia. Só que o Egito deu uma de esfinge, fingiu que não viu e não ajudou. Com isso, houve o afastamento de Deus diante da atitude do povo de Israel. Falsos profetas se levantaram. Aí Ezequiel já estava profetizando. Assim que Ezequiel começou a profetizar, os falsos profetas começaram a atrapalhar a profecia dele. E você acha que o povo ouviu a palavra de Deus ou o povo foi atrás do falso profeta? Na maneira como eles estavam pecando, coração duro e tudo mais, eles ouviram foi o falso profeta. O falso profeta começou a falar um monte de coisas que não ia acontecer, que todo mundo podia ficar relaxado, podia ficar numa boa, curtir a sua vida, porque nada ia acontecer e Israel seria vitoriosa. Mas não foi bem assim. As consequências de ouvirem esses falsos profetas não demoraram muito a surgir. A cidade foi arrasada, o templo ficou em ruínas e o povo foi levado cativo. Sem esperança diante da devastação, reconheceram seus erros, se sentiram mortos como ossos e era o fim. Para eles era o fim.
Não tem mais jeito. O profeta Ezequiel recebe então o chamado de Deus e se vê no vale de ossos secos. Então Deus ordena que os profetize. Vamos dar então uma olhada em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos sair das vossas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Olha que profecia, né? Agora nós vamos fazer, sabe o que? Uma viagem, olha só. Vamos ver o panorama, tá? Do Vale de Ossos Secos. Como que era esse vale? Muito bem, foi uma visão. Então o profeta Daniel está ali no Vale de Ossos Secos, mas ele não está só vendo o Vale de Ossos Secos, ele também vai ter que andar no meio daqueles ossos. Bom, então vamos ver. O Vale do Profeta. Lugar de ossos secos representa o diagnóstico de morte espiritual. O morto não pode fazer nada por si mesmo, não é mesmo? Ele não ouve, não fala, ele não pode se defender de nada, né? Por si mesmo, ele não revive. Somente Deus pode trazer um reavivamento através do seu Espírito Santo. Secura. Os ossos estavam muito sequíssimos, o que demonstra a morte há muito tempo que o povo de Israel estava morto espiritualmente, né? Por exemplo, às vezes nós, né, nos deparamos com a morte dentro da nossa família, né? Se fosse colocar cômodos para que Deus levasse a gente para ver, a gente tivesse que abrir uma portinha
e dá uma olhada em qual parte da sua vida, me perdoe, está morta, onde que morreu, aonde que é a parte que ficou, né? É a parte psicológica sua? Será que a sua vida espiritual que está seca? O que está seco, né? O que está seco é a sua família, que às vezes você nem pensa que está tudo bem, mas de repente você nem se importa muito com a sua família. Às vezes você tem problemas com o seu filho, problemas com a esposa, tem alguma área da sua vida que está assim nessa secura. Silêncio. Não havia vida ali, mas a voz de Deus estava ali. Uma voz que você sente, uma voz que fala com você. Então, naquele vazio, só mortos, nada se ouvia. Aí, o que dava para ouvir ali no meio? A voz de Deus. Então, a voz de Deus é uma voz que estava presente, uma voz que você sente, uma voz que está ali falando com você muitas vezes, sabe? Falando para você, olha, para, não faz isso não, não fala assim, sabe aquela voz interior, tá? Às vezes é uma voz que você escuta quando você está orando, tá? Uma voz que você escuta quando você lê a Bíblia, tá? Uma palavra que de repente ela dá um destaque, Deus está falando com você, tá? Então, nunca você vai ouvir a voz de Deus no meio de um lugar confuso, um lugar barulhento, né? Normalmente é sempre num lugar assim, quando você menos espera, Deus fala com você tremendamente, é maravilhoso. Então, a voz de Deus, por mais que você esteja assim num lugar de silêncio, a voz de Deus, ela vai estar presente na sua vida sim, tá? Dureza, ossos estavam muito endurecidos. Muitas vezes nós ficamos céticos, nosso coração fica endurecido, nós não queremos assim, tudo à nossa volta é ruim, né? Nada presta. A gente acaba se tornando pessoas insensíveis, né? Que não conseguimos ouvir a voz de Deus, não queremos ouvir a voz de Deus de forma nenhuma, né? Isso é a dureza, inércia. Aqueles ossos estavam inertes, nada se movia naquele lugar por causa da morte que imperava. O crente inoperante não altera seu modo de vida, passa 10, passa 20, passa 30, aquela pessoa é sempre daquele jeito. Nunca muda, a vida dele nunca muda, as pessoas até chegam a falar para ele, mas onde está Deus na sua vida? Entendeu? Porque essa inércia também tem tudo a ver com o quê? Com a preguiça, tá? Ela é contagiosa, é como o fermento que se alastra na massa lá do pão e faz toda aquela massa levedar, sabe? Ela é contagiante. Então, Deus quer nos levar de um lado para o outro. Deus não quer você parado. Tanto que Deus fez o quê? Fez com que o profeta andasse. O profeta não ficou lá só olhando. Nossa, quanto osso, né, Senhor? Não, ele fez mesmo o profeta andar de um lado para o outro, né, para ver o que estava acontecendo. Então, Deus quer mostrar a nossa transgressão, como está a sua vida. Ele quer mostrar para que você tome uma atitude. Então, o poder da profecia, a voz de Deus tem sempre uma palavra de restauração. A voz que te anima é essa a voz de Deus, não é a voz que te deixa para baixo, que diz que você é uma porcaria, que você não serve para nada, não. A voz de Deus, ela te anima, ela sempre te dá conforto, ela sempre te coloca para cima.
Tanto que o evangelho, o que quer dizer? Boas novas. Observem a ordem correta na formação do corpo. Olha que coisa mais interessante. Ossos, músculos, tendões, pele, né? E espírito de vida. Como Deus faz tudo ordenadamente. Deus não é Deus de confusão. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? O profeta não duvidou. Ele apenas disse: Tu sabes, Senhor. Você crê, tá? Que Deus que Deus pode transformar a sua vida? Você crê que Deus pode fazer algo magnífico em relação à sua saúde? Em relação àquele seu casamento, que Deus pode restaurar os seus negócios que estão lá embaixo, que estão falidos? Pode ajudar a sua família? Pois é, Deus pode sim. Deus faz o que para o homem é impossível, para Deus é possível, tá? Mesmo no vale da morte, Ele nunca te abandonou. Mesmo quando você está no pior dos problemas, Deus nunca te abandonou. Sabe por quê? Porque tem assim um salmo muito bonito que fala assim: mesmo que eu ande pelo vale, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum, tá? Porque Deus, ele é com você, meu amado, minha amada, tá? A restauração, ela não é fácil de ouvir, não, porque a restauração, né, exige que você tenha que você saia do meio da confusão e busque Deus. Então, quando a gente está com problema, uma tribulação na família, aquela confusão toda, e nós também vivemos uma sociedade extremamente barulhenta, né? Uma sociedade que não é confusa, barulhenta, um monte de informação pipocando para todo lado, não é mesmo? Você liga a televisão, é informação, você vai ver a internet, é mais informação, então nós estamos sendo bombardeados com um monte de informação. É bom, mas também nós temos que ter o tempo para quê? Para nós nos retirarmos um pouco, certo? Para podermos ouvir a voz de Deus. Lembra que a voz de Deus, como que foi ouvida a voz de Deus? No meio do silêncio. Lembra do silêncio lá no vale? Então, aí que você consegue ouvir, você consegue parar e reordenar a sua vida, certo? Então, veja bem, essa restauração na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, ela depende que você também escute a voz de Deus, que você tenha um tempo para Deus, para ler a Bíblia, para meditar na palavra, tá? Não vamos ser preguiçosos, tá? Nada de preguiça, inertes, não quer fazer nada, não quer ler Bíblia, não quer nada, isso quer o quê? Né? Há uma voz que quer te jogar no chão e dizer que você não serve para nada, que você não presta, que não vai dar certo e até que não vale a pena viver. Tem gente que se mata, tá? Por causa dessa voz. E essa voz não é a voz de Deus. A voz que diz que vai estar tudo destruído, que não vai ter jeito, essa nunca foi a voz de Deus. Você tem que profetizar. Não é só o profeta Ezequiel, nós também podemos profetizar. Como assim profetizar, meu Deus do céu? Olha, você pode profetizar que seu filho é uma bênção, entendeu? A primeira coisa, que esse seu casamento aí que tá meio assim, que seu marido é uma bênção, seu chefe é uma bênção, porque isso vai mudar toda aquela estrutura ruim, sabe? Aí já começa a ver um mover, tá? Saia dessa cama, criatura, toma um banho, tá? Acredite que hoje vai ser melhor do que ontem, o amanhã vai ser melhor ainda, né?
acredite mesmo, tá? Que as coisas elas vão começar a entrar nos devidos lugares, tá? Deixa o vento do Espírito Santo tocar em você. Não resista, tá? Deus quer você de pé como um soldado do exército. Ele não quer você prostrado aí em cima de uma cama. Deus não quer você prostrado aí no sofá, certo? Deus quer você de pé, tá? Deus precisa que você... Não, Deus não precisa de nada, deixa eu, né? Deus quer, né, que nós anunciemos as boas novas para as outras pessoas. Deus quer que nós possamos ter o maior número de pessoas salvas, não é? Isso, Deus nos ama, entendeu? Aí vamos ver aqui. No século XVI houve a perda, né, do genuíno evangelho. E o que aconteceu? As pessoas ficaram inertes vendo tudo acontecer? Não, queridos. Elas fizeram o quê? Elas foram à luta, tá? Elas conseguiram, né, através da reforma, trazer o genuíno evangelho novamente à tona. Ninguém ficou parado lá esperando, né? Procura ler, tá? É muito interessante. Martinho Lutero e tantas outras pessoas que perderam a vida para que hoje a gente pudesse ter aqui, ó, a Bíblia na nossa mão, tá? Então, o diagnóstico que eu tenho hoje em dia para nós, qual que é? Será que vamos ver a igreja perdendo o rumo ou será que podemos reagir diante desse vale de ossos secos? Como é que fica, gente? A gente vai ficar parado em cima do muro, malafaetando, sabe? Ai, eu não pode tocar no ungido do Senhor, então eu não vou falar nada. Fica aí dando uma de diantinha aí sabe por que essa historinha muito perigosa? Por quê? Porque, meu Deus do céu, é tudo que eles querem fazer e acontecer e todo mundo fala, olha, não toquei no ungido do Senhor, não pode, entendeu? Não pode. Com isso eles deitam, enrolam, fazem, acontece e o evangelho tá aí cheio, né? Se perdendo por causa dessas pessoas, né? O escândalo, né? Dentro das igrejas e a gente tem que ficar calado, vendo coisa errada e ficar calado. João Batista, ele nunca ficou calado. Acho bom as pessoas começarem, né? Essas pessoas que ficam defendendo. Ai, sabe uma coisa? A gente não pode julgar, só quem julga é Deus. Eu sinto muito, minha filha, mas até Jesus, tudo bem, Jesus era filho de Deus, né? Mas Jesus, ele veio aqui para a terra para quê? Para deixar o exemplo para nós. O que ele fazia? Ele exortava, ele falava raça de víboras, tá? Para aqueles homens lá, né? Para aqueles sacerdotes, ele nunca ficou quieto. João Batista, a mesma coisa, foi lá e falou mesmo, falou para Herodes quem que o Herodes era, o que o Herodes estava fazendo de errado. Ele podia falar, ai, não toquei, não posso falar, ele é rei, deixa eu ficar quietinho, deixa eu nunca, tá? Então, como é que você vai exortar? Não é só ficar na sua casa orando e pedindo a Deus que dê juízo para essas pessoas, não. Sabe? Você tem que falar sim. Você tem que, mas não pode causar escândalo. Mas quem está causando escândalo não é quem está exortando. Quem está causando escândalo é quem está provocando. Ai, daquele que provocar o escândalo, tá? Porque exortar está em vários lugares da Bíblia que é sim para nós exortarmos sim. Não é para a gente ficar que nem vaquinha de presépio assim e engolindo tudo que é coisa errada, engolindo tudo que é heresia dentro da igreja e achando que isso é normal, porque isso não é normal. Então, esse pequeno estudo de hoje, tá? Que assim, eu fiz com muito carinho mesmo, né? E eu espero, assim, que se houve, assim, algum erro, alguma coisa, me perdoem, por favor, tá? Mas, assim, eu tentei transmitir o melhor que eu pude para vocês, né? E realmente,
né? Veja só, que profeta de verdade, gente, não tem glamour, ele não tem helicóptero, ele não tem casas, ele não tem mansões. O profeta mesmo, ele tinha uma vida difícil, tá? Os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, né? Eles não tiveram uma vida difícil, uma vida fácil, tá? Cheia de glamour, cheia de confete, do jeito que a gente tá vendo hoje em dia. Sabe, isso não tem nada a ver com o evangelho. Presta atenção, tá? Presta muita atenção, porque não tem esse negócio de ficar, eu não posso falar nada, eu tenho que aceitar tudo. Não, vai estudar a palavra de Deus, para ninguém te enrolar.